Caríssimos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Estamos iniciando nesta noite a nossa palestra, realizada todas as terças-feiras, aqui no espaço virtual da Casa Espírita Joana de Ângeles, aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Para iniciarmos a nossa atividade desta noite, vamos fazer uma leitura e a nossa oração de abertura. Se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus, tu e tua casa. Vamos orar então, meus irmãos. Senhor Jesus, é com muita alegria no coração que estamos aqui reunidos em Teu nome para mais um momento de reflexão nos Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade e por esses ensinamentos que nos unem, que nos auxiliam na busca de nos transformarmos em alguém melhor do que já conseguimos ser. E para cada vez mais perseverarmos no bem, rumo à nossa evolução. Sempre confiantes no Teu amparo, no Teu amor, na Tua proteção e, acima de tudo, Senhor, na Tua compaixão para com todos nós. Nos abençoa, Mestre querido, e que a Tua paz permaneça entre nós, agora e sempre, que assim seja. Há 20 anos, a Federação Espírita Brasileira lançou e vem realizando permanentemente a campanha em defesa da vida, com livretos que trabalham a visão do Espiritismo sobre temas como aborto, eutanásia, suicídio, drogas, violência e também a importância do Evangelho do Lar e da paz que começa em cada um de nós como instrumentos de valorização da vida e de prevenção às dificuldades que, ora, atravessam a humanidade nesse momento. Anualmente, as casas espíritas divulgam essa campanha e hoje iniciamos esse trabalho da divulgação na Casa Espírita Joana de Ângeles com o tema Evangelho no Lar. Então, se nos perguntassem por que devemos cuidar do nosso lar, muitas coisas vêm na nossa mente. Porque é o ambiente onde se reúne a nossa família, porque é o lugar onde nós podemos repousar, onde nós convivemos com os nossos afetos, também com os nossos desafetos, né? O lar é aquele momento, aquele lugar que nos toma uma preocupação muito grande, tão grande que nós trabalhamos para manter um lar, para manter uma organização familiar, uma estrutura, né, que nos permita viver de forma digna, nós e a nossa família. E o nosso irmão Emmanuel, ele diria assim: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Então, se cada um de nós é uma partícula, uma célula divina da humanidade, o lar é aquele lugar sagrado
onde nós desenvolvemos a nossa base. Nós reencarnamos, somos acolhidos em uma família, e com essa família é que nós aprendemos as primeiras palavras, é que nós damos os primeiros passos, é que nós temos a base para o nosso desenvolvimento. Então, a função familiar é de extrema importância para todos nós, porque é no lar que nós aprendemos, em cada vida que nós temos, na nossa vida atual, a refazer a nossa maneira de agir, que nós aprendemos ou reaprendemos a ter uma outra visão da vida, porque a cada momento, a cada vida que nós temos a oportunidade de vivenciar aqui na Terra, a cada encarnação, nós vamos aprendendo, nós vamos nos desenvolvendo. E isso vai se somando na nossa bagagem espiritual. E essa bagagem espiritual, a cada reencarnação, ela tem uma influência imensa da nossa família. Então, a importância do lar na educação moral de cada um de nós, ela inicia porque é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, de filhos e irmãos. Nesse ambiente, são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Então, tudo aquilo que muitas vezes as nossas emoções, as nossas diferenças nos levariam a ter uma atitude mais agressiva com alguém, nós seguramos, como a gente pode dizer no popular, seguramos a nossa onda porque é meu filho, porque é minha filha, porque é meu irmão, porque é meu pai, porque é minha mãe. Então Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, Ele reúne cada um de nós numa família para que a gente possa aprender a desenvolver a boa convivência, a tolerância, a paciência, a solidariedade. E ensaiamos aquelas virtudes que nós precisamos desenvolver ao longo da nossa evolução. Porque se nós não formos capazes de desenvolver essas virtudes dentro do lar, nós também não seremos capazes de desenvolver isso na sociedade. O máximo que nós iremos conseguir é desenvolver um verniz social, né? Mas aquilo vai precisar um dia ter raízes. Porque se não tiver raízes, a qualquer momento nós podemos perder o verniz da educação. E aí vamos, muitas vezes, ter uma atitude muito difícil, que iremos nos arrepender muitas vezes pro resto da vida. Então é dentro do lar que nós ficamos naquele laboratório das experiências mais necessárias na nossa vida. Então nós devemos travar
conosco mesmo esse desafio. Porque se eu não conseguir ser tolerante dentro do meu lar, se eu não conseguir ser solidário com aquele que renteia comigo diariamente a caminhada da vida, de que me adianta eu ter esse tipo de atitude fora, conseguir ter esse tipo de atitude fora do meu lar? Não é? Então, eu preciso ser aquela pessoa que, assim como eu me solidarizo com aqueles que sofrem na sociedade, com aqueles que necessitam de auxílio, de uma palavra amiga, de um abraço, assim como eu saio do meu lar para fazer a caridade para aqueles que precisam nas ruas, nos hospitais, enfim, eu preciso também e primeiramente fazer dentro do meu lar. Porque dentro do meu lar, inclusive, estão os maiores e mais profundos compromissos de reajustamento espiritual que eu preciso ter. Então, assim como eu invisto na minha melhoria com aqueles que eu convivo no meu trabalho, com aqueles que eu convivo na minha religião, com os meus vizinhos, com aqueles que eu convivo em sociedade, eu preciso ainda mais me esforçar para trabalhar dentro do meu lar todas as condições de melhoria moral, principalmente, que eu possa ter. Então, assim, no dizer do nosso irmão Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Porque a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada e importante, quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva através de novas experiências no campo intelectual e moral. Então, as minhas primeiras experiências, quando eu reencarno, as minhas primeiras e mais importantes experiências de base que eu vou viver são dentro da minha família, dentro do meu lar. Essas experiências vão me acompanhar durante todo o período que eu tiver aqui. E tem algumas outras que me acompanham até depois que eu desencarno. Por isso, a gente tem que ter um especial cuidado no convívio dentro do nosso lar. Então, uma das coisas, um dos instrumentos necessários que a doutrina espírita nos orienta para que nós busquemos essa convivência em família de forma mais harmoniosa, de forma mais integrada, de forma mais próxima, é o Evangelho no lar. Porque no Evangelho no lar, nós temos a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus. E esse conhecer o Evangelho de Jesus, ele nos possibilita compreender os ensinamentos cristãos. E a prática desses ensinamentos, ela nos conduz ao aprimoramento moral. Né? Quando Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu preciso conhecer os ensinamentos do Cristo. E preciso procurar entender esses ensinamentos, compreender, para que eu possa sentir em mim
verdadeiramente esses ensinamentos e comece a vivenciar esses ensinamentos. Então, o Evangelho no Lar, ele é extremamente importante para que nós busquemos essa harmonia familiar. Porque no Evangelho no Lar, quando nós iniciamos a realização do Evangelho no Lar, essa prática do Evangelho no Lar vai auxiliando a criar nos lares esse hábito de reunir em família para despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Então, o Evangelho no Lar é aquele momento em que nós nos reunimos e que nós vamos orar juntos e que nós vamos refletir juntos sobre os acontecimentos do dia a dia à luz do Evangelho do Cristo. O que Jesus diria para esse acontecimento que se deu essa semana, né? Quantas coisas a gente vê acontecerem todos os dias e nas quais a gente precisa refletir, principalmente sobre as nossas atitudes. E esse momento de reunião no lar é um momento de paz que essa reunião proporciona no lar. Por quê? Porque as criaturas vão se tornando mais unidas e propiciam a cada um uma vivência tranquila e equilibrada. Porque naturalmente a gente vai se equilibrando, a gente vai buscando diariamente esse amparo espiritual que o conhecimento dos ensinamentos do Cristo nos dá. Porque ele nos fala sobre todos os assuntos. Jesus nos fala de fé, nos fala de compaixão, nos fala de paciência, de tolerância, de humildade. Não é? Então, quando nós tomamos conhecimento desses ensinamentos e refletimos sobre eles, nós vamos começando a buscar essa paz interior que não encontramos fora, nas coisas exteriores, nas coisas do mundo. Mas somente Jesus e seus ensinamentos podem nos dar. Essa prática também tem como importância higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. Porque quando nós temos esse hábito e temos o contato com esses ensinamentos e a reflexão sobre eles contínua, o ambiente do nosso lar vai tendo mais possibilidade de se tornar harmonioso e assim os bons espíritos, o nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, os mensageiros do bem, eles têm mais condição de nos inspirar, de nos auxiliar, seja nos momentos difíceis de convivência, seja alguma fase difícil que a família está passando, seja por uma enfermidade, eles têm mais condição de nos assistir. Também a prática do Evangelho no lar, ela facilita não só dentro do lar, mas também fora do lar, o amparo necessário para os membros daquela família diante das dificuldades materiais e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração. Então, o Evangelho no lar, ele propicia não só a proteção dentro de casa, mas também fora de casa. Eleva o nosso padrão vibratório de cada um de nós que habita esse lar, que convive nesse lar.
Porque se nós nos reunimos, se nós oramos, se nós refletimos sobre a mensagem do Cristo, então nós vamos melhorando o nosso padrão vibratório. As nossas energias vão deixando de ser aquelas energias agoniadas, aquelas energias estressadas, muitas vezes, né, que a gente vai acumulando. Quando a gente vai vivendo no automático, a gente não reflete sobre o que acontece na nossa vida, a gente vai ficando estressado. Muitas vezes nem percebe as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, essa prática da reflexão nos ensinamentos do Cristo nos auxiliam nessa tomada de consciência sobre nós mesmos e sobre aqueles que convivem conosco. E tornam também o Evangelho conhecido, né, e compreendido. Como é que eu faço esse Evangelho no lar? Então, eu vou escolher um dia na semana e um horário em que a família possa se reunir. As crianças também podem fazer parte da reunião e a gente precisa ter paciência com elas e falar também com elas de uma forma que elas possam entender. Se nós pudermos fazer também um evangelho com as crianças, poderíamos usar, nós temos o evangelho para crianças, o evangelho segundo o Espiritismo para crianças, onde a linguagem utilizada é aquela que a criança vai entender. Mas se elas estão juntas em nosso lar, que a gente possa saber se comunicar com elas durante o Evangelho. Às vezes, acontece de alguém chegar bem na hora do Evangelho e não há problema nenhum. A gente pode convidar, inclusive, a pessoa para participar, esclarecendo para ela qual é o motivo daquela reunião naquele momento. E a gente não precisa ter vergonha, né? Porque às vezes as pessoas sentem vergonha de dizer, olha, não, eu estou fazendo evangelho no lar, como se fazer o evangelho no lar fosse algo, assim, fora do contexto positivo, né, que nós estamos habituados a viver na nossa vida. Como se fosse algo, assim, que não combina com o nosso dia a dia. Muito pelo contrário, né? Quantas vezes, realizando o Evangelho no lar, pessoas que chegaram naquele momento participaram e foram auxiliadas por esse Evangelho. Então, às vezes, a pessoa que chega, ela está até precisando desse momento. Então, a gente convida, mas não deixamos de fazer o Evangelho no lar, né? Então, e caso as pessoas não sejam espíritas, que a gente também fale para elas, explique, olha, o motivo da reunião é o nosso Evangelho no lar, onde nós fazemos a oração em família, onde nós lemos um trecho do Evangelho e refletimos sobre os ensinamentos do Cristo. Há, inclusive, quando nós não conseguimos reunir a família toda, ou às vezes a família não quer participar, é só nós que queremos fazer o Evangelho no lar, a gente não precisa brigar por isso. A gente pode fazer o Evangelho sozinho, né? Porque fisicamente nós estaremos sozinhos, mas espiritualmente com certeza não. Porque no Evangelho no lar, a nossa família espiritual participa. Muitas vezes no Evangelho no lar, se há uma criança, alguém, um espírito reencarnante, aquele espírito ele vem participar do Evangelho no lar para ir se ambientando com a família. Às vezes um ente querido nosso que já desencarnou e está precisando de auxílio, muitas vezes ele pode participar do Evangelho para ser auxiliado. Isso não quer dizer que ele vá se comunicar, não. Ele vai ficar ali participando, recebendo as energias da prece, da oração.
sendo auxiliado. Inclusive, a reunião do Evangelho no Lar é uma reunião que não existe manifestação de espíritos, né? É bom que a gente lembre disso, que a gente saiba disso. É realmente um momento de simplicidade, onde a família se reúne para ler os ensinamentos, aprender os ensinamentos do Cristo, refletir sobre eles e orar junto, né? Então, o início da reunião, uma prece simples, espontânea. Fazer uma leitura pode ser feito antes da prece, uma leitura de harmonização, como nós fizemos aqui no início da palestra, né? E fazer uma prece simples de coração. Leia um trecho do Evangelho, comentar sobre esse trecho lido, e esses comentários devem ser breves, oportunizando a todos que estiverem presentes participar com a sua reflexão, né, sobre aquele tema, sobre aquele trecho, aplicado às situações do dia a dia. No final, nós podemos fazer irradiação, mentalização por pessoas que estão enfermas, por entes queridos nossos que já partiram, por pessoas que a gente sabe, hoje na pandemia, né, há uma necessidade tão grande. Quantas pessoas estão internadas ainda? Quantas famílias estão sofrendo porque algum ente querido desencarnou? Ou algumas pessoas da família desencarnaram? Ou estão enfermas? Ou estão passando por momentos difíceis? Quantos momentos difíceis nós vivenciamos nessa pandemia? Porque voltamos ao convívio familiar e não estávamos mais habituados a isso. Então, nós tivemos que reaprender a conviver em família. E o Evangelho no Lar é um instrumento de auxílio poderoso para que a gente possa reviver, né, esse gosto de estar em família, de estar em casa com a nossa família, convivendo com a nossa família. Então, fazer uma prece de encerramento simples, para que nós, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, o amparo recebido durante a reunião, e solicitando a Ele que nos auxilie a perseverar, né, nessa prática do Evangelho no Lar. Indicamos alguns livros para que sejam feitas leituras de abertura, aquelas leituras de harmonização, né? O livro básico que nós indicamos é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, porque no Evangelho segundo o Espiritismo tem as passagens do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, e tem as explicações dos ensinamentos do Cristo trazida pelos Espíritos, à luz da doutrina espírita. E tem os livros de mensagens que nós conhecemos muito bem, os livros com as mensagens de Emmanuel, de André Luiz, né, psicografados por Chico Xavier, livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, Raul Teixeira, enfim. Então, temos o Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, que são livros ditados pelo Espírito Emmanuel, Agenda Cristã, que é o André Luiz, Jesus no Lar, Luz no Lar, tem espíritos diversos. Então, alguns livros que nos auxiliam na mensagem de abertura. E como diz Joana de Ângeles, né, que o resultado da prática do Evangelho no Lar, ele se estende além das paredes. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, aquelas energias irradiantes de fraternidade, de união, de amor, e chegam até onde vai o nosso pensamento. Então, como diz Joana de Ângeles,
na mensagem intitulada Jesus Contigo, ela diz assim: dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Prepara a mesa. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta a bênção de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas, as diretrizes do Mestre. E, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Não é? Então, por que ela fala da água? Prepara a mesa, coloca a água, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé. Porque durante a reunião, né, nós deixamos uma vasilha com água, uma pequena jarra com água. E também nas nossas orações pedimos à espiritualidade que energize aquela água. E a espiritualidade colocará naquela água as energias necessárias para o nosso refazimento espiritual, para o nosso refazimento físico, que vão nos auxiliar na nossa saúde física e espiritual. E ao final da reunião, então, a gente toma aquela água e pode colocar a água, dependendo da quantidade, né? Pode deixar a água para que a gente possa, durante a semana, ficar tomando. É um auxílio espiritual também que nós recebemos. Então, para concluir, o Espírito Bezerra de Menezes, ele coloca assim: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, o quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então, que nós possamos fazer do Evangelho um hábito semanal de reunirmos a família para juntos podermos facilitar a estadia de Jesus no nosso lar, junto conosco. Muito obrigada a todos. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento.
Senhor Jesus, que possamos neste instante, em recebendo as tuas bênçãos, nos deixar envolver pelas tuas energias salutares, curativas, libertadoras. E, sobretudo, Senhor, te pedimos que abençoe o lar de cada um de nós, de todas as famílias do nosso país, de todas as famílias do planeta em que vivemos, no plano físico e no plano espiritual. E que possamos, Senhor, através do estudo e da vivência do Teu Evangelho, trabalharmos incansavelmente e diariamente pela paz. A paz no mundo, que começa em cada um de nós e é responsabilidade de todos nós. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos e muita paz.